Por isso nós somos a religião da humanidade, da mulher, da mãe. E qual o amor mais profundo, mais sincero, mais verdadeiro que o ser humano guarda na sua psique? É a lembrança da mãezinha. Quem não lembra da sua mãezinha dando aquela comidinha de colherinha na boca, raspando a maçãzinha para dar na boquinha da criança, né? Ou os primeiros traços, os primeiros números, ensinando a caminhar, segurava nas mãozinhas, ensinava a caminhar. Quem não lembra disso? Qual o amor mais verdadeiro que o ser humano guarda no coração? É o amor da mãe, insubstituível. Ele pode ter muitos outros amores ao longo da vida, mas o amor da mãe é insubstituível, é insuperável. Por quê? Porque ele é o amor altruísta, é o amor que não espera nada em troca. O que uma criancinha pode oferecer para sua mãe em troca? Nada. Ela só tem a receber. E ela recebe todo aquele amor, todo aquele carinho. A fase mais linda do ser humano é essa, quando ele ainda é um bebezinho e a mãe tem todo aquele cuidado, aquele amor, prepara a comidinha, borda as roupinhas, faz tricô, cuida da criancinha. Isso é lindo, gente, isso é muito bonito. E nós nunca devemos perder esse amor. Esse é o amor que nos mantém acesos. Esse amor nós temos que guardar no coração por toda a vida, pois ele é a garantia da nossa superioridade ética, moral, não é? Social. Ele é o amálgama de toda a sociedade. Sem o amor da mãe, a sociedade não existiria. Nós seríamos ainda feras. O ser humano ele ainda é um macaco malvado. Se ele não tiver o amor no coração, ele não irá evoluir. E ele precisa se purificar, se elevar, se iluminar através do amor. E o primeiro amor que ele tem contato é o amor materno, é o amor da mãe. Então hoje, Dia das Mães, fica a nossa homenagem a todas as mãezinhas, dos confrades e confreiras que estão aqui assistindo, dos meus queridos visitantes que estão aqui presencialmente. Fica o amor, fica o desejo que vocês nunca percam esse amor no coração. Esse é o amor mais verdadeiro. Esse é o amor que nos faz melhores. Como disse o mestre João, a eterna gratidão às nossas mães. Nós temos que ter nem mais até do que gratidão, uma devoção à nossa mãe. Por isso o Dia das Mães é muito importante, porque ele nos faz relembrar todos esses ensinamentos que deveriam estar presentes diariamente. Todos os dias é Dia das Mães. Não é só 8 de março. 8 de março não é só o segundo domingo do mês de maio. 8 de março também, que é o Dia da Mulher, não é? Mas o segundo domingo do mês de maio é o dia específico das mães. Então nunca podemos perder o verdadeiro amor que o ser humano conheceu, o mais profundo amor que ele já experimentou, a relação mais afetiva que ele já vivenciou da mãe. E vamos lembrar que não precisa nem ser mãe natural. Pode ser uma mãe adotiva que supre com a mesma dedicação, com o mesmo afeto, aquela falta de presença materna que aquela criança teria. Então fica a minha saudação também às mães adotivas. Nós temos um exemplo muito bonito aqui na igreja da professora Jovelina. Adotou um menino, tratou sempre como filho, nunca casou, mas cuidou dessa criança sozinha a vida toda e fez um grande homem. Hoje é um empresário muito bem sucedido no México e ela realmente demonstra todo esse amor que ela tem. Saudar a dona Solange também, que é mãe, tem uma filha maravilhosa, 2 filhas maravilhosas. Uma delas já frequentou aqui, eu conheço, muito querida. E com certeza a senhora deu muito amor, muito carinho e aperfeiçoou-as dentro do que a senhora tem de melhor para passar. Exatamente, lapidou-as. Isso é muito importante, dona Solange. Lapidou os diamantes. Perfeito, mestre. São diamantes que nós lapidamos. Perfeito. Então a dona Solange fica aqui hoje com o representante, como a nossa grande matriarca presente aqui. E nós vamos fazer uma singela homenagem aqui, ó.
simbólica. Deixa eu achar uma bem bonita aqui. Deixa eu achar a mais bonita de todas aqui. Espera aí. Fica aqui uma singela homenagem a todas as mães, em especial a Dona Solange Lorenzini. A rosa é um símbolo especial aqui para nós, porque ela representa, as três rosas, elas representam a pureza, o afeto e a virtude. A pureza nas intenções, o afeto nas relações e a virtude nas realizações. Então, com essas rosas, eu homenageio aqui a mãe presente aqui, a Dona Solange, e todas as mães que estão nos assistindo, e a minha mãe querida, a minha vovozinha que está ali, também, através das suas cinzas, que também está sendo homenageada. Então fica a homenagem à minha avó querida, Maria da Conceição Antunes, que foi a minha segunda mãe, a minha mãe Sinara, que daqui a pouco está aqui conosco, também estará aqui conosco, e a minha esposa Beatriz, que me deu a honra de gerar uma filha maravilhosa, que é a continuidade da nossa existência. Então essas três mães foram muito importantes, quatro, a minha avó paterna, a avó Irene também, todas essas mulheres importantíssimas na minha vida, sem elas eu não seria ninguém. Então fica a nossa homenagem às mães, a todas as mães, certo? Saudar a presença do Dário também, que está aqui conosco. E o professor Luiz Edmundo da Costa Leite, querido dirigente, presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade e agora também na diretoria do recém-criado Centro Positivista do Lavradio, um espaço maravilhoso. E o confrade Luiz Edmundo está me lembrando aqui uma coisa muito importante. Augusto Conte deixa uma recomendação clara, que no futuro, quando o positivismo estiver amplamente disseminado, e o avô dele também dizia a mesma coisa, né? Que, claro, era um discípulo de Conte. Então, assim como dizia o avô do querido Luiz Edmundo, como era o nome do seu avô, mestre? Deixa o registro para nós aqui. Assim como dizia o avô do nosso querido Luiz Edmundo da Costa Leite, as pátrias no futuro deveriam ser substituídas pela palavra mátrias. Pátrias, ela tem uma origem patriarcal, machista. Então nós deveríamos trocar a palavra pátria pela palavra mátria, que estaria muito melhor representando a humanidade, que é feminina. A humanidade é feminina, as mátrias deveriam ser femininas também. Então, quem sabe no futuro, quando tivermos força política suficiente, conseguiremos mudar isso, não é? Nos livros de história, geografia, na Constituição, não nos utilizarmos mais a palavra pátria, e sim a palavra mátria. Muito bem lembrado, o vovô Júlio com certeza era um homem, um confrade muito sábio, pois passou esse ensinamento para o Luiz Edmundo. Então fica a nossa homenagem ao vovô Júlio e ao querido Luiz Edmundo da Costa Leite, que fez essa lembrança importantíssima. As pátrias serão convertidas em mátrias no futuro positivo que todos nós esperamos. Quando o ser humano estiver purificado, evoluído, iluminado à luz da ética, da razão, do conhecimento, da inteligência, da sabedoria, então poderemos ter uma sociedade mais igualitária, mais justa e defendermos a nossa mátria, que é a nossa terra natal, que deve ser honrada, amada e defendida. Então, muito obrigado, Luiz Edmundo, pela excelente lembrança, importante participação tua hoje aqui. Vamos aos estudos do calendário. Hoje é muito importante. Estamos na última semana do mês de César, que é o mês da civilização militar. Já falamos suficientemente sobre a civilização militar, mas eu vou lembrar só por que ela é tão importante. Porque a civilização militar quebrou a tradição do filho do imperador assumir o trono. A Roma Antiga,
o costume era que o filho do imperador, pela ligação sanguínea real, divina, assumisse o trono, né? Teoricamente divina. Júlio César muda isso. E ele se torna o imperador do povo, o imperador que veio de baixo. Ele era um centurião, depois se tornou um general e assumiu o império como general, não como filho do imperador. Isso é muito importante. O general mais importante assumia a função de imperador. Por quê? Pelo mérito, né? Pela competência e não mais por uma ligação sanguínea, que isso pode ser muito questionado. Primeiro que não existe esse direito divino, isso é uma invenção que os reis criaram para se perpetuar no poder, não é? E outra questão, eles eram muito inteligentes, né? E uma outra questão é que muitas vezes o filho do imperador pode ser um incompetente, um incapacitado, como aconteceu muitas vezes, né? Se eles seguissem essa orientação, evitariam muitos problemas. Então, César nos traz essa nova prática do general mais competente se tornar o líder, o imperador. E essa é a essência da civilização militar. Uma hierarquia balizada na competência, na capacidade, e não mais favorecida por ligações familiares ou divinas, certo? Então vamos à leitura da última semana do mês de César, o mês da civilização militar. Né? Dia 22 temos Augusto, dia 23 o Vespasiano, o grande Vespasiano, outro imperador que veio do povo, que era um homem simples e se tornou um imperador muito justo, muito competente. Depois temos Adriano, depois temos Antonino, Papiniano, Alexandre Severo e, por último, o chefe da semana, o grande Trajano. Vamos falar um pouquinho de Trajano. Marco Ulpio Nerva Trajano, em latim, Marcus Ulpius Trajanus. Ele nasceu em 18 de setembro de 53, na nossa era, e morreu em 9 de agosto de 117. Foi imperador romano de 98 a 117. Oficialmente declarado Optimus Princeps, melhor governante pelo Senado. Foi declarado o melhor governante pelo Senado. Trajano é lembrado como um soldado imperador. Vejam que interessante, ele foi um soldado imperador. Lembrado como um soldado imperador de sucesso, que presidiu uma das maiores expansões militares da história romana e levou o império a atingir sua maior extensão territorial na época de sua morte. Ele também é conhecido pelo seu governo filantrópico, supervisionando extensos programas de construção pública, implementando políticas de bem-estar social, que lhe rendeu sua reputação douradora como o segundo dos 5 bons imperadores, que presidiu uma era de paz dentro do império e prosperidade no mundo mediterrâneo. Aqui é a imagem de Trajano, aqui é sua foto. Esse foi Trajano. Este foi o grande Trajano, imperador romano. Alguns detalhes mais importantes. Trajano nasceu em Itálica, atual Santipons, perto da atual Sevilha, Espanha, um pequeno município romano fundado por colonos itálicos na província da Hispânica Bética. Ele veio de um ramo da gens Ulpia, os Ulpios Trajanos, que se originou na cidade de Tuder, na Úmbria. Seu pai, Marco Ulpio Trajano, também nascido em Itálica, era senador, e, portanto, Trajano nasceu em uma família senatorial. Trajano ganhou destaque durante o reinado do imperador Domiciano, servindo como legado legionário. Na Espanha, terraconense, em 89, Trajano apoiou Domiciano contra uma revolta no reino liderada por Antônio Saturnino. Em setembro de 96, Domiciano foi sucedido pelo velho e sem filhos Nerva, que provou ser impopular com o exército. Após um breve e tumultuado ano no poder, culminando em uma revolta de membros da guarda pretoriana, ele decidiu adotar o mais popular Trajano como seu herdeiro. Vejam que interessante, o imperador Nerva adotou o Trajano, porque era muito competente, muito bom.
como seu herdeiro e sucessor. Nerva morreu em 98 e foi sucedido por seu filho adotivo sem incidentes. Extenso programa de construção pública de Trajano remodelou a cidade de Roma e deixou inúmeros marcos duradouros, como o Fórum de Trajano, o Mercado de Trajano e a Coluna de Trajano. No início de seu reinado, ele anexou o reino Nabatô, criando a província Arábia Petreia. Sua conquista da Dácia enriqueceu muito o império, pois a nova província possuía muitas valiosas minas de ouro. A guerra de Trajano contra o Império Parta terminou com o saque de sua capital, Ctesifonte, e a anexação da Armênia à Mesopotâmia, e possivelmente a Assíria também. No final de 117, enquanto navegava de volta a Roma, Trajano adoeceu e morreu de derrame na cidade de Celino. Ele foi deificado pelo Senado e seu primo e sucessor Adriano, a quem Trajano supostamente adotou em seu leito de morte, segundo a tradição histórica, sucedeu-o. As cinzas de Trajano foram sepultadas em uma pequena sala sob a coluna de Trajano. E esse foi o grande Trajano. Essa foi a linda história do inesquecível imperador romano Trajano. Vamos agora à leitura da prédica sociocrática. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando os nossos corações e mentes aos patamares mais elevados da ética e da moral de nossa civilização, agradecendo os grandes mestres do passado, ali representados pelo mestre Capelli, mas podemos lembrar também o mestre Westphalen, Mozart Pereira Soares, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, Carlos Torres Gonçalves, não é? João Luiz Faria Santos e o nosso pioneiro aqui no Rio de Estado, o grande precursor da religião da humanidade que está ali, Joaquim José Felizardo Júnior. Fica então nossa homenagem e com o sinal religioso, explicando para o nosso novo visitante, querido João Alcântara, todas as religiões têm seus sinais. O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo, o judaísmo tem o seu sinal, a maçonaria tem os seus sinais, a religião da humanidade também tem o seu sinal sagrado. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Esse é o sinal sagrado da religião da humanidade, o amor, a ordem e o progresso. Certo? Vamos à leitura da 18ª prédica, que trata das leis mentais. Regra lógica. Na religião da humanidade, no positivismo, é recomendado formar sempre a hipótese mais simples, compatível com o conjunto de dados obtidos. Então nós temos sempre que formar a hipótese mais simples, dentro das leis. As leis são estáticas ou dinâmicas, conforme se refiram às condições fundamentais aos estados sucessivos da existência. A primeira lei estática do entendimento subordina as construções subjetivas aos materiais objetivos. A segunda reconhece que as imagens interiores são menos vivas que as impressões exteriores. A terceira proclama que a imagem normal prepondera sobre as que a agitação cerebral faz simultaneamente surgir. A primeira lei dinâmica do entendimento é assim expressa. Toda concepção teórica passa por 3 estados sucessivos. Primeiro, o fictício ou religioso ou fetichista. Depois, o abstrato ou metafísico. E, por último, o positivo, que aí já é um estado baseado em leis, em ciência, em técnica, na observação e no método. Augusto Comte enunciou a lei da evolução da atividade e da sociabilidade. Falando um pouco da lei dos 3 estados, ela é muito interessante. O primeiro estado qual é? Isso funciona tanto nas civilizações como no indivíduo. As civilizações primitivas, elas tinham tudo como divino. O sol era um deus, a natureza era divina, a água corria porque tinham espíritos que faziam aquele rio correr. Então tudo era divino, tudo era místico, tudo era fictício.
Esse é o estado religioso, ou fictício, ou fetichista. Não é? Depois veio o estado metafísico, não é? Ou também metafísico, ou também abstrato, onde o ser humano já começa a elocubrar sobre a filosofia, sobre a ciência, mas ainda não tem as ferramentas suficientes para demonstrar suas teses. Né? Por último, nós temos o estado positivo. O estado positivo é muito superior, pois ele é um estado baseado na ciência, no método científico, na observação, na síntese subjetiva, né, que engloba todos esses fenômenos históricos, matemáticos, sociológicos, biológicos, cosmológicos. Então, a lei dos três estados, ela funciona tanto no coletivo, quando falamos em civilizações, tanto como no indivíduo. Vejam bem, quando a criancinha é jovem, ela aprende mitos para facilitar o ensino. O Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, né, o mito cristão, Adão e Eva, isso são mitos que educam ela dentro de uma linha moral e ética satisfatória. Depois começa a sua própria experimentação, sua própria investigação, não é? Aí é o estado metafísico. E por último, o velho do saco, exatamente, tudo. Para evitar o perigo da rua, eles inventavam o velho do saco. Exatamente, bem lembrado. E as crianças tinham um medo terrível do velho do saco. Então é muito importante lembrar isso, faz parte da educação. Era mais fácil inventar um mito do que explicar que ela poderia ser atropelada, sequestrada, ela não ia entender. Agora, o velho do saco, ela entendeu na hora. O bicho-papão, a criança tem que dormir se não vem o bicho-papão. Então, isso era uma maneira de educar dentro do estado fetichista. Olha aí, ó. Então, isso era uma maneira de educar a criança dentro de um estado imaginário, né? Místico, fictício, né? Então, é muito importante. Agora, também quando a criança atinge a maioridade, se conclui o ensino médio, entra na universidade, ela já vai receber um conhecimento que vai iluminar a sua capacidade. Aí ela vai se tornar um ser humano positivo, vai se libertar dos mitos, das crendices, das superstições e vai se tornar um ser humano positivo. Por isso é muito importante, não é? Aqui nós tenhamos plena consciência da importância da lei dos três estados. O religioso, o metafísico e o positivo. Muito importante. Essa foi a prédica sociocrática desse domingo, Dia das Mães. Então fica novamente a nossa homenagem a todas as mães através dessas lindas rosas. Fica a nossa homenagem, o nosso carinho a todas as mães, a progenitora, a mãe que dá o amor, o carinho, que alimenta, que aquece, que cuida, a mãe terra, a mãe Gaia, também muito importante, né? A mãe lua, né? Os astros também desenvolveram essa função no passado. Então fica a nossa profunda homenagem, nosso profundo respeito. Viva a humanidade, viva a ciência, é isso aí. Amiga, seja bem-vinda. Felipe Pierre também seja bem-vindo. O Batista também seja bem-vindo. E como eu falei no início, hoje é domingo, Dia das Mães, então fica a nossa homenagem. A mulher é superior ao homem. E quando ela atinge, não é, quando ela recebe a dádiva da maternidade, ela se torna sagrada para nós. Então a mulher ela é sagrada, a mãe é sagrada. E não existe amor mais profundo, mais verdadeiro do que o amor pela nossa mãezinha. Guardem sempre esse amor no coração, pois esse amor liberta. Ele nos faz melhores, mais afetivos, mais altruístas, mais solidários e mais felizes. Ele nos conduz no caminho da ética, da moral e da retidão. Pois quanto mais amor nós tivermos, mais elevados, mais superiores nós seremos, mais éticos nós seremos. E é esse amor que nós devemos guardar no coração. O amor da mãe, aquele amor altruísta, o amor que não espera nada em troca. O que uma criancinha de colo tem a oferecer a uma pessoa?
Nada. Ela só tem a receber. E mesmo assim a mãe se doa integralmente para ela. Ela doa a própria vida por aquela criança. Tem casos que a mulher desenvolve uma força fora do normal. Tem casos de mulher suspender um veículo, um automóvel, para tirar o filho debaixo de uma roda. Tem casos de mulheres que fizeram isso. A mulher adquire uma força sobrenatural para tratar da proteção de uma criança. Ela cuida, ela é uma tigra quando precisa. Ela vira uma fera se ela vê a sua prole ameaçada. Então fica o nosso obrigado a todas as mães, todas as mulheres que mantiveram a humanidade saudável e apta a prosseguir. Foram as mulheres que nos conduziram até aqui. Sem as mulheres não existiria a humanidade. Sem elas nós não somos nada, não somos ninguém. E elas representam os 3 anjos da guarda que nós devemos pedir proteção. As 3 rosas, não é? A pureza, o afeto e a virtude. Pureza nas intenções, afeto nas relações e virtude nas realizações. Exatamente. A mulher, ela é realmente um ser extraordinário e quando ela adquire a dádiva da maternidade, então ela tem aí sua coroação, seu aperfeiçoamento final. Então fica o meu obrigado a todas as mulheres, em especial a minha mãezinha, Sinara, minha avó Maria, minha avó Irene, já não estão mais conosco, e a minha esposa Beatriz, que me deu a dádiva da continuidade da minha existência através de minha filha, Milena. Então fica o meu agradecimento a todas as mulheres, né, importantes deste planeta e no fórum mais íntimo as minhas mulheres importantes, minha mãe, minha esposa, minha filha. Muito importante. Essa foi a prédica sociocrática dominical da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, transmitida todo domingo às 11 horas aqui da Igreja Positivista para o planeta. Saúdo meus queridos correligionários positivistas de Trento, na Itália, Sebastiano Fontanari, Mattia Cadepelli, Vicenzo Pisani e todos os demais. Meus queridos confrades na França, David Lebrun, professor Braunstein, professor Michel Bordeaux, fica o meu querido, meu abraço aos queridos correligionários. Em Oxford, na Inglaterra, professor Miguel, Michael Wade, todos os demais, Aubrey Wade, todos os queridos amigos ingleses. Em Nova York, na New School for Social Research, professora doutora Vaida Norvilaite, também na Lituânia em Nova York. E no Brasil, nossos queridos correligionários de Porto Alegre, Renner Balduino dos Santos, do Paraná, responsável pela Capela Positivista de Curitiba. No Paraná também, os proeminentes, dedicados, iluminados, irmãos Lacerda, Gustavo e o Arthur, 2 intelectuais de primeira grandeza, profundos conhecedores da doutrina. Também em São Paulo, meu querido confrade Luiz Gustavo Mota. E no Rio de Janeiro, meu querido confrade apóstolo Hernani Gomes da Costa, responsável pelo recém-criado Templo ou Centro Positivista do Lavradio, que receberá um evento de inauguração dias 14 e 15 de julho. Teremos grandes palestrantes. Luiz Gustavo Mota vai falar sobre a vida e obra de Clotilde Devou e do Marechal Cândido Rondon, não é? Hernani Gomes da Costa vai falar sobre a bandeira do Brasil, verdades e mitos. Teremos também a participação do professor Luiz Edmundo da Costa Leite, não é? Irmão João Duro, esteve hoje aqui pela manhã nos visitando, direto do Rio de Janeiro. João Duro, que vai cuidar da diretoria de marketing do Centro Positivista do Lavradio. Muito importante esta ação. Para isso, precisamos do apoio de todos vocês. Continuem colaborando com nossas campanhas. Os confrades do Rio de Janeiro, por favor, ajudem o apóstolo Hernani nessa missão. Eu também estarei apoiando daqui e estarei presente fazendo uma importante palestra dia 14 sobre o positivismo no Brasil e no mundo e também sobre o positivismo e a arte. Vamos falar da importância da arte
para a religião da humanidade. E o Centro Positivista do Lavradio, um espaço nobre, lindo, que foi um convênio, uma parceria firmada com o presidente da instituição, a Sociedade Brasileira de Belas Artes, que fica no solar do Lavradio, que foi o primeiro palácio que abrigou a administração do vice-reinado no período do Brasil colônia ainda, no Rio de Janeiro, uma casa histórica que vai abrigar o Centro Positivista do Lavradio. Primeiros concertos de música, primeiros bailes, primeiras celebrações foram feitas nessa casa. E então é um lugar histórico para a nossa civilização, para a nossa pátria, ou melhor, para a nossa mátria, o Centro Positivista do Lavradio, que será inaugurado dia 14 e 15 de julho, com grandes palestras. Teremos também música, o meu querido Sidney e o grande Samba da Resenha, um pessoal muito bom, samba, chorinho. Teremos também a participação do Marcelo Mimoso, grandes músicos do Rio de Janeiro estarão participando nesse dia. Teremos um almoço beneficente nos 2 dias também, dia 14 e 15. Então os positivistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, podem ir agendando a sua passagem aérea, a sua estadia no Rio de Janeiro, dia 14 e 15 de julho. Todos estão convocados, pois teremos a grande inauguração do Centro Positivista do Lavradio. Uma missão importante para manter viva a doutrina religiosa, política, filosófica, sociológica no Rio de Janeiro, através dos esforços desses grandes positivistas. Saúdo também minha confreira querida, Cristiane Pereira de Souza, e toda a sua delegação executiva, que está cuidando da restauração do Templo da Humanidade, que dentro de um ano, mais aproximadamente, estará restaurado e apto para receber novamente as atividades do apostolado positivista do Brasil, que é o propósito da criação desta casa. O Templo Positivista da Humanidade foi criado para guardar o acervo e propagar a doutrina. Então, a partir de sua reinauguração, esperamos que esse propósito seja honrado e praticada a religião da humanidade neste local sagrado. Fica o meu agradecimento a todos que estiveram aqui presencialmente. Recebemos aqui um querido correligionário de São Borja, a cidade dos presidentes, cidade do presidente João Goulart e também Getúlio Vargas, né? Acho que o Brizola era de São Borja também, não? Não, era pertinho. Mas não era de São Borja. Morou em São Borja. Então fica a minha homenagem a São Borja, terra dos presidentes. E aqui estou recebendo esse correligionário de lenço branco. Professor, fica de pé aqui na frente, eu vou mostrar para vocês do mundo inteiro a indumentária aqui de um gaúcho, estilizado aqui de bombacha, botas. Olha aqui, gente. Chega mais perto, professor. Esse é o seu João Alcântara, de lenço branco. Puxa o lenço para mostrar para o povo aí para fora. Esse é o lenço branco, ó. É o lenço dos chimangos, lenço típico aqui da nossa congregação. Foi uma confraria que governou esse estado por mais de 40 anos. Ali a bombacha, ó. Uma bombacha de equitação, uma bombacha curta, cinto do escotismo, inclusive. E ali a bota. Olha a bota típica do gaúcho, gente. Então, muito obrigado, seu João. Muito obrigado. Então, os confrades e confreiras do mundo inteiro puderam observar aqui um gaúcho de São Borja, positivista, de lenço branco no pescoço. De lenço branco no pescoço. Positivista, escotista, de Baden-Powell e um grande admirador da história e da cultura gaúcha. Muito obrigado pela presença, querido confrade João Alcântara, de São Borja. Então, muito obrigado a todos. Isso mesmo, Eugênio, são bem lembrado, o Brizola era de Carazinho. Carazinho, exatamente. Perto de Não Me Toque, exatamente. Então fica a nossa homenagem a todas as mães e a todos os participantes aqui na Rede Humanidade. Saúde e fraternidade a todos, e vamos fazer um pouco de música, em especial em homenagem às nossas mães. Saúde e fraternidade a todos, tenham todos um ótimo final de domingo.
Fiquem com a belíssima tela da humanidade e o busto do nosso sacerdote maior, Augusto Conte.
Então, muito obrigado novamente pela presença de todos. Participem de nossas campanhas, apoiem nosso movimento no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Conto com a presença e o apoio de vocês dia 14 e 15 de julho, no Rio de Janeiro, no Centro Positivista do Lavradio. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos um ótimo final de domingo. Saúde e fraternidade a todos.